O senhor acredita que o déficit zero será cumprido este ano? Olha, isso depende muito da evolução da economia, né, do crescimento. Sobre isso nós estamos mais otimistas. Tivemos um corte de mais 0,5%, né? Devemos continuar cortando a taxa de juros nos próximos Copons, né, nas próximas reuniões do Copom. A dúvida é sobre a taxa terminal, mas até isso vem evoluindo, às vezes para menos, às vezes um pouco para mais, mas a inflação está... nossas projeções de inflação continuam comportadas para o ano, dentro da banda, menor do que a do ano passado. A do ano passado já estava dentro da banda. Esse ano, dentro da banda, mas inferior à do ano passado. Então, os preços estão se comportando, a evolução dos preços estão se comportando conforme projetado. Eu acredito que o cenário internacional, essa semana, teve uma evolução para melhor, com a possibilidade de 3 cortes do FED. Isso pode ajudar o Banco Central brasileiro no segundo semestre, sobretudo, a buscar uma taxa Selic ainda menor do que está projetada hoje. E eu quero crer que tem espaço monetário, então a economia crescendo. Nós estamos prevendo 2,2, mas alguns atores do mercado já estão projetando um cenário ainda mais benigno. Tá? Já economistas muito sérios falando em 2,5, né? Então há uma especulação sobre um crescimento maior do que o projetado pelo governo. Isso ajuda na arrecadação, naturalmente, né? O CAGED de fevereiro, os números preliminares que ainda não são divulgados, mas confirmam uma trajetória de aumento do emprego, da massa salarial. Isso também reforça a arrecadação da Previdência, então isso também melhora o quadro. E depende também da aprovação das medidas que nós mandamos para o Congresso. Eu vi circular uma notícia de que a Receita não tinha prestado informações sobre o PERSE. Na verdade, nós prestamos as informações que foram requisitadas, confirmando os números, né? Houve, sim, uma renúncia de 32 bilhões em função do PERSE, portanto, muito acima do que estava projetado para 5 anos. Não depende só de fixar na lei o que você quer. Depende de um esforço do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em proveito do equilíbrio de contas. Aliás, ontem a AGU teve uma vitória no Supremo Tribunal Federal importantíssima. Vocês sabem que o nosso quadro de riscos judiciais estava na casa de 1 trilhão e 100 bilhões, quando nós herdamos do governo anterior. Riscos judiciais na casa de 1 trilhão e 100 bilhões. Nós já reduzimos a metade os riscos judiciais, né, herdados do governo anterior, né? Isso demonstra uma capacidade de diálogo e eu penso que o Judiciário está adotando uma postura mais consequencialista, né, como os juristas chamam, o que concorre também para o equilíbrio das contas no longo prazo. Ou seja, bom, qual vai ser a consequência da decisão que eu estou tomando para a sociedade? Então, o fato de ter um judiciário mais permeável a esse argumento demonstra que nós temos a capacidade de continuar construindo uma relação entre os poderes, não só no caso do Legislativo, mas também no Judiciário, para atingir o objetivo pretendido, de sem cortar Bolsa Família, salário mínimo, SUS, né? Sem que os direitos constitucionais de cada cidadão sejam prejudicados, nós atingimos as metas estabelecidas de equilíbrio das contas. Então, ontem foram 480 bilhões que vão sair do quadro de risco fiscal. Se você considerar, o ano passado nós ganhamos PIS/COFINS das instituições financeiras. Saiu do quadro 100 bilhões de reais, desse mesmo quadro de risco fiscal. Então, você vai mostrando uma perspectiva que coloca o Brasil numa situação diferenciada. Mesmo depois da Covid, as medidas estão sendo tomadas,
nós vamos construindo, pavimentando um caminho de sustentabilidade social, fiscal e ambiental, como o presidente Lula tem sempre frisado nos seus discursos, né? E isso está sendo conseguido aos poucos. Agora, não é só a Fazenda, não é só o Executivo, é uma espécie de pacto nacional com esse objetivo. E eu penso que nós estamos logrando êxito com os outros dois poderes até aqui.